Então, uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. É sempre uma oportunidade maravilhosa da gente se conectar usando essas ferramentas fantásticas e estarmos mais próximos, né? Ainda que distantes, aproveitando esses temas tão interessantes que têm sido abordados. Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração de abertura e depois continuamos com um pouquinho de papo furado antes de entrarmos no texto propriamente dito. Então, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, aos nossos mentores, a todos os amigos que nos amparam, nos orientam, nos intuem, a Frei Abílio, idealizador desse grupo de estudos, e a todos aqueles que participam conosco, seja em dimensões paralelas ou aqueles que vão assistir posteriormente esse vídeo. E convidamos a todos para que juntos elevemos uma prece ao nosso Pai, agradecendo por essa bênção, por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui de novo. Por enquanto, um grupinho pequeno, hein? Acho que recorde negativo até agora. Esse ano, pelo menos até o momento, é o menor grupo online, né? 9 pessoas só. 10. Chegando a Marília aqui. Olha lá, Marília. Você já tirou a gente de um dígito, passamos para 2 agora. Boa noite, gente. Tudo bem? Então tá, falamos brevemente aqui sobre essa série Chosen, que tanto Marina quanto Vanessa têm acompanhado. Eu ainda não tive oportunidade, mas vou procurar em breve aí dar uma fuçada também. E pela descrição que temos recebido de vocês duas, parece ser bastante interessante, né? Então, existem 2 canais possíveis, o Netflix, 3. Na TV aberta, o SBT, e no site da produtora, que não deve ser difícil de se localizar buscando no online. Então vamos lá. Semana passada, muito tumultuado, peço desculpas a vocês, até a gravação acabou entrando bem depois, só os últimos minutos é que eu consegui efetivamente gravar. Peço desculpas a todos, mas infelizmente eu só tenho essas consultas às terças-feiras, quinzenalmente. Tive na terça passada, que foi o dia do meu nível, e vou ter na próxima terça de novo. Vou procurar deixar um pouco mais organizado. Pergunta, Pedro, você conseguiria gravar a aula da semana que vem? Você tem algum software instalado na tua máquina que tem esse recurso? Pedro? Sem áudio, Pedro. Desculpa. Eu não tenho software, mas eu consigo. Só não sei como é que a gente faria depois para subir no YouTube, né? Só o administrador do canal que pode subir vídeos, né? Ah, entendi. Bom, de qualquer maneira, vamos deixar essa opção em stand-by para a próxima semana. Tá? Perfeito. A gente vai se falar, vamos ter tempo ainda, mas Tranquilo. na medida do possível, se você conseguir gravar, porque eu só consigo gravar estando aqui. Não há outra forma, porque eu gravo a imagem da tela do computador. Entendi. Entendeu? E aí depois a gente vê como é que faz para subir para o canal do YouTube. Perfeito. Melissa ainda não chegou, vamos dar início aqui. Na semana passada, ela terminou a leitura do A Luz o Libertará com a descrição da quinta dimensão. E ficaram faltando a sexta e a sétima dimensões,
que, sinceramente, para otimizar o nosso tempo, eu vou pular e deixo para aqueles que quiserem acompanhar pelo livro, porque não são tão interessantes e nem tão pertinentes assim, a não ser o que vamos começar agora, que é uma nova parte desse capítulo, onde elas descrevem os espectros superiores de luz enviados à Terra. E por isso eu fiz uma observação no grupo, que a partir de agora nós vamos entrar numa sequência de enunciados e de aprendizados muito mais conectados com a nossa realidade, das nossas vidas presentes, dos acontecimentos nos quais todos estamos imersos. Fala, Vanessa. Por favor, só a página para eu acompanhar aqui, final da aula, como não consegui ver pelo vídeo. 98. Belezinha, obrigada. Tá bom? Espectros superiores de luz enviados à Terra. Eu acredito que muitos de vocês que gostam de navegar, assistir vídeos e tal, já devem ter assistido ou ouvido algumas informações sobre esse processo no qual toda a galáxia, da qual o nosso sistema e o nosso planetinha fazem parte, estão, pela movimentação cósmica, se alinhando com o Sol central da galáxia, no braço de Órion. E as vibrações de luz emanadas por esse Sol são muito mais intensas do que as que nós recebemos do Sol do nosso sistema. E é um outro tipo de luz. Nós conhecemos, nesse campo limitado a 3 e agora a 4 dimensões, apenas a luz fotônica, de fótons. E estamos começando a receber, cada vez com maior intensidade, a luz adamantina ou cristalina, que está promovendo mudanças em toda a estrutura da Via Láctea, do nosso sistema, do nosso planetinha, em nível eletromagnético molecular. Os minerais, vegetais, animais e hominais, estamos todos sendo gradativamente atingidos por essa luz mais intensa e bem diferenciada, que é parte do processo da transição da 3ª para a 5ª dimensão. Estamos na 4ª dimensão atualmente, usando recursos eletrônicos em grande parte para poder acessá-la, né? Como o que estamos fazendo agora é uma emulação, um simulacro da 4ª dimensão, na qual se situam os espíritos desencarnados, na sua grande maioria, aqueles que não estão num corpo físico. Então é isso que vai ser explicado a partir de agora, com muitas informações importantíssimas que eu quero destacar bem para que a gente possa compreender o que vem depois. Vamos lá. O meu áudio está bom? Todos estão me ouvindo bem? Okay. Sim. Espectros de luz intensa de dimensões mais altas são enviados periodicamente à Terra para elevar a frequência vibracional do planeta, aproximando-o da frequência da 5ª dimensão. Isso é parte do plano celestial para a evolução da humanidade. Essas frequências trazem os moldes da futura Terra e da futura humanidade. Esses ciclos de energia mais altas alimentam o processo de ascensão porque favorecem a integração do eu superior aos 8 corpos inferiores, incluindo o corpo físico. Esses arcos de luz, que contêm novas cores, se ligam aos campos de força eletromagnética da Terra e afetam a frequência eletromagnética de nosso cérebro.
os códigos da linguagem universal de luz, que vai ser descrito nesse capítulo, é carregado em nossos corpos mental e emocional, elevando a consciência e preparando-nos para receber formas pensamentos superiores. Ou seja, estamos sendo submetidos a um upgrade através da luz, afetando toda a energia eletromagnética que são as responsáveis pelo funcionamento de todo o plano denso da terceira dimensão, o plano extrafísico dos nossos perispíritos e daqueles que se encontram desencarnados na quarta dimensão, preparando-nos para acessar a quinta dimensão. Um pequeno parênteses aqui. Nesse livro, é abordado como se tudo fosse apenas o positivo. Não há quase menções aos aspectos negativos, às forças negativas com as quais interagimos diuturnamente no plano físico e também no plano extrafísico, onde está ocorrendo o processo mais adiantado de transição, que é no contexto da quarta dimensão, onde a guerra já está bem mais adiantada. Temos falado muito sobre isso. Aqui não há essa abordagem. Eles abordam só o aspecto positivo, tá? É bom a gente ter isso em mente. Por isso vai ser muito bom a gente ter Pai João aqui nos chamando para entender também o outro lado. Quando esses intensos períodos de novas frequências de luz bombardeiam a Terra, as pessoas são afetadas de diversas maneiras. Atenção aqui. Algumas acham que estão doentes e ficam com sintomas de gripe, enquanto outras ficam irritadas e inquietas, desorientadas e cansadas. Muitas sentem tontura e têm perturbações nos padrões de visão e do sono. Em suma, sabe-se que esses períodos, que ocorriam 3 a 4 vezes por ano no passado, provocam experiências desagradáveis de ansiedade durante alguns minutos ou dias. Às vezes, pessoas que recebem transmissões dos mestres ascensionados ficam sabendo com antecedência que vão ocorrer bombardeios de energia e isso alivia a ansiedade, permitindo que essas pessoas fiquem mais preparadas para compreender esses momentos como oportunidades preciosas para liberar as antigas programações. Em suma, saber de antemão quando essas energias intensificadas vão atingir a Terra permite que as energias sejam focalizadas em criações positivas em vez de negativas. Por exemplo, quando esses períodos são intensos, em vez de pensar que estão doentes, essas pessoas podem voltar a atenção para as próprias metas ou para quem precisa de atenção, praticando a caridade, a compaixão. Cada nova onda de energia que entra no plano da Terra eleva as moléculas da humanidade a um estado superior de ascensão. Assim, o reino superior de Deus vai lentamente se assimilando ao eu inferior, fazendo com que a negatividade seja liberada da consciência. Ao fluir para a Terra, essas doses maiores de energia purgam e limpam as energias negativas inferiores alojadas dentro de nós. A limpeza é geralmente uma experiência inquietante e ocorre em 3 níveis da memória. Veja bem, mais uma ênfase aqui. Naqueles que estão atentos e procurando desenvolver a sua consciência, os seus sentimentos e aprender
a se elevar através da prática do amor e da vibração do amor nos corações. Infelizmente, não é a maioria da humanidade que está atenta a isso, nós sabemos. Esses níveis de memória são o celular, o registro acástico e o genético. A memória celular inclui todas as lembranças, boas e más, da vida atual, começando no útero. Armazenamos cada palavra, emoção e experiência em nosso corpo celular. Juntas, essas experiências contribuem para o que somos. Akáshico, com SH, é uma palavra sânscrita que significa substância primeira, ou aquilo de que são formadas todas as coisas. Em metafísica, isso é muitas vezes chamado de mente universal, ou fonte de todos os acontecimentos, ocorrências e conhecimentos. Os registros akáshicos são bibliotecas únicas de dados e acontecimentos que cada um experimentou em todas as vidas passadas. Todos os pensamentos, palavras e ações ficam armazenados nos registros akáshicos, mas geralmente só os dados mais significativos são levados para outra vida. Então é aquela nuvem a qual nos referimos inúmeras vezes, né? Onde as experiências que cada espírito, cada consciência individualizada, em todos os níveis, inclusive nos níveis inferiores do reino vegetal, do reino mineral, ficam registradas e, em dimensões mais elevadas, podem ser acessadas. A memória genética é formada pelo conhecimento e pelas experiências de 7 gerações passadas de ancestrais. Armazenamos essas experiências no DNA, ou seja, cada um de nós, os corpos que ocupamos hoje, são o produto das experiências de pelo menos 7 gerações dos nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, até a 7ª geração passada, que vão sendo registradas na nossa memória do DNA e do RNA. Fala, Zô. Boa noite, Dani. Oi. No caso, por exemplo, tem um ditado, ou é bíblico, sei lá, não sei, que diz que você vai ser punida até sua 7ª geração, é como se fosse uma desgraceira só até a 7ª, vem disso daí. Eu não diria dessa forma, de situações de karma negativo propriamente dito. Mas eles dão a entender que vai ser assim, a 7ª geração daquela pessoa vai sofrer por um ato que aquela pessoa fez, né? Eu não estou identificando esse ponto que você coloca na Bíblia. Vou ter que pesquisar sobre isso, porque eu não me recordo. Eu não sei bem se é a Bíblia, mas é assim, que você vai ser... você fez alguma coisa e aquilo é grave. E aí, aquilo vai se prejudicar até a sua 7ª geração. Eu não sei. Concordo, não é a maneira como eu entendo a lei de causa e efeito, a lei do karma. Não, eu também não entendo assim, mas esse ditado pode ser baseado nessas lembranças de 7 Não saberia te responder porque eu não estou identificando. Aqui, tá bom, a informação específica é que o conjunto que compõe o DNA desse corpo biológico que estamos usando hoje é o produto das experiências dos nossos ancestrais no campo específico da genética. Então, nós temos características físicas que, de alguma forma, se assemelham às nossas formas, à nossa morfologia, aos nossos pais, aos nossos avós. Eventualmente, pode aparecer
um gene de um olho azul que vem de uma quarta, quinta geração lá atrás, um bisavô, um tataravô, ou avó, tataravó, que tinha olho azul e que ficou neutralizado durante um tempo e, de repente, num dos descendentes, aparece esse olho azul padeiro, como se dizia antigamente, né? Uma alusão a uma infidelidade, por exemplo. Mas faz algum sentido. Hoje, a genética já está bastante evoluída, depois que foi desvendado o código genético humano, houve um avanço muito grande e há, sim, sinais da ciência ortodoxa, principalmente da física quântica aplicada à biogenética, que, de certa forma, identifica predisposição a determinados tipos de patologia ou de características físicas que têm a ver. Por exemplo, os povos e as pessoas de raça negra têm algumas características que as tornam mais permeáveis a determinados tipos de doença. Determinados grupos étnicos, como os bascos, por exemplo, que vivem numa região da Espanha, eles têm uma conformação craniana que é única, não se parece com nenhum outro povo europeu. E por aí vai. Mas aí a gente está digredindo um pouco, é só para a gente compreender o que vem depois. Quando juntamos experiências favoráveis de carinho, apoio e amor, armazenamos energia superior em nossos bancos de memória. Essa energia mantém nossos sistemas internos fluindo de maneira suave e harmônica. As lições são assimiladas, permitindo que o amor prevaleça. Quando juntamos experiências dolorosas, frustrantes e traumáticas, são energias negativas que se alojam em nosso corpo. Com os anos, essas energias inferiores nos fazem sair da harmonia em que nascemos para um estado de desarmonia que gera a doença. Surgem também problemas mentais e emocionais. Vejam bem, isso tudo fica registrado também no nosso perispírito. As nossas experiências pregressas, que, através da lei de ação e reação, provocam experiências nas vidas posteriores, são consequência, em grande parte, principalmente naquilo que se relaciona às patologias ou às características físicas dos nossos corpos, tem a ver com isso. Um dos campos do nosso perispírito, um dos nossos corpos perispirituais, é como se fosse um molde do corpo físico que vamos formar quando nascermos, quando encarnamos. E esse registro está exatamente alinhado com essa informação aqui. Ele é produto tanto do aspecto biogenético, que compõe os nossos corpos no plano material, quanto dos corpos perispirituais, onde ficam armazenadas as experiências emocionais, sentimentais, que provocamos dores, sofrimentos, alegrias, amor, ódio. Tudo isso está registrado e vai sendo passado a cada experiência que temos na matéria e fora dela. Quando juntamos experiências dolorosas, frustrantes e traumáticas, são energias negativas que se alojam em nosso corpo. Com os anos, essas energias inferiores nos fazem sair da harmonia em que nascemos para um estado de desarmonia que gera a doença. Surgem também problemas mentais e emocionais, não apenas no organismo biofísico, mas também no plano mental e emocional. Os espectros mais altos da luz que bombardeiam a Terra forçam as energias negativas armazenadas dentro de nós, a partir da memória celular, genética e dos registros acásticos, a fluir pelos corpos mental,
emocional e físico. Quando essas energias atravessam os corpos inferiores, muitos sentem depressão, problemas mentais ou acreditam que estão fisicamente doentes, dependendo dos sintomas. Esses períodos podem durar dias ou até semanas, conforme a quantidade de memória que está sendo liberada. Aqui, o registro akáshico é onde ficam registradas as experiências do campo dos pensamentos e dos sentimentos, que determinam, através da lei de ação e reação, as experiências que encontramos ao reencarnar. Os relacionamentos, as dificuldades, as simpatias e antipatias, afinidades ou não, etc. Já os aspectos patológicos, as nossas características biofísicas, propensões a ter um corpo com tais ou quais características, mais ou menos sujeito a patologias, a doenças de todos os tipos. Nos períodos mais prolongados, alguns vão até ao médico, desesperados em busca de ajuda. Geralmente, o médico não encontra causas plausíveis para as dores ou mal-estar emocional, pois os resultados dos exames são quase sempre negativos. Consequentemente, médico e paciente ficam sem ação. A visita ao médico, no entanto, tem duas vantagens. Alivia a mente, pois a pessoa se convence de que não tem uma doença séria, e alivia o bolso de preciosas quantias. Eu acho um pouco infeliz essa colocação aqui, porque desconhece ou desmerece os casos reais, em que realmente nós temos problemas mentais que provocam uma série de sintomas físicos e que hoje passam a ser melhor compreendidos pela psicologia, pela psiquiatria e começam a ser explicados pela medicina convencional. Por exemplo, essas dores migratórias, fibromialgias, propensões à depressão, todas as neuropatias que hoje são diagnosticadas como fazendo parte do espectro autista, que afetam uma grande quantidade de pessoas, a grande maioria delas, no caso dos adultos, sem diagnóstico ainda, começam a emergir mais com o aprofundamento do conhecimento da psiquiatria e da psicologia e as terapias alternativas. Muitas pessoas, às vezes, levando os seus filhos a uma psicóloga, ou um psicólogo, ou a um psiquiatra, por determinadas características que começam a apresentar na infância. Se o terapeuta ou o médico tiverem sensibilidade, muitas vezes começam a perceber que o pai ou a mãe também tem aquela patologia, embora nunca tenha sido diagnosticada. Existem muitos casos que estão sendo agora estudados com mais seriedade e que explicam comportamentos que a pessoa teve ao longo de toda a vida, se culpou enormemente por aquilo e hoje passa a entender que são apenas e tão somente sintomas de uma patologia mental que tem desde que nasceu, porque é congênito. É muito importante a gente ter essa noção e esse conhecimento antes de julgar, como até pouco tempo atrás julgávamos pessoas depressivas como frescura, como preguiça, como gente de falta de força de vontade, de má índole. E hoje, já o diagnóstico de depressão passa a ser muito mais acurado e fácil de ser entendido, e principalmente as pessoas que sofrem respeitadas na sua doença, no seu sofrimento, na sua dor, e não mais estigmatizadas como eram até muito recentemente. Quantas vezes você passou por uma situação assim? Esses casos são muito comuns hoje em dia.
mas, infelizmente, a maioria não percebe que essas dores físicas e emocionais são apenas lembranças de vidas, doenças ou traumas passados, atravessando os 8 corpos. Atualmente, a maioria das pessoas da Terra não tem consciência de que há um plano maior conduzindo a Terra e a humanidade para a 5ª dimensão. E é menor ainda a consciência da necessidade de eliminar lembranças negativas do corpo antes que possamos entrar em dimensões mais altas. Talvez esse livro sirva para iluminar os que ainda estão na escuridão. Então, essas energias de baixo teor vibratório, registradas nas nossas memórias celular, acástica e genética, e que influenciam profundamente a nossa experiência no plano físico e mesmo no plano extrafísico, precisam ser transformadas para que possamos acessar a vibração mais elevada que nos dará a oportunidade de passarmos a um novo estágio evolutivo na 5ª dimensão. E agora vem uma explicação interessantíssima aqui. Nas épocas em que espectros mais altos de luz bombardeiam a Terra, as questões emocionais vêm à superfície, especialmente em casais e amigos, e eu incluiria aqui em famílias. Questões enterradas há muito tempo vêm à tona para serem reexaminadas. Nesses períodos, é preciso enfrentar todas as questões irresolvidas armazenadas na alma. Consequentemente, essas questões constituem as agendas de acontecimentos que ainda virão. Aqueles que se lembram do estudo que fizemos dos 2 livros, As Dores da Alma e que a Melissa inclusive citou da Hermance Dufour. Puxa, me fugiu agora e ela não está aqui para me ajudar. Que ela até citou o livro e alguém pediu a indicação na aula passada, quem lembra? Bom, depois a gente levanta isso e eu coloco no grupo novamente. Que falam exatamente sobre isso. Emoções que curam, Emoções, né? Que curam. Obrigado, Mércia. Olha, mais um backup aqui nos ajudando. Obrigadão, querida. Falam profundamente sobre esse tema. Essas energias superiores aceleram o tempo e fazem com que as energias inferiores nos atravessem, apressando cada vez mais o retorno de questões não concluídas. Quando as lições não são aprendidas da primeira vez, acontecimentos semelhantes, ligados a novos rostos e agendas, eventualmente, ocorrem 6 meses depois. Esses 6 meses aqui é um chute, tá? O problema é que quando não são aprendidas da primeira vez, as lições reaparecem 10 vezes mais intensas. Também um certo exagero, mas é normal. Lições não aprendidas tendem a se tornar mais difíceis na recorrência, ou seja, quando elas tornam a acontecer. Isso causam mais sofrimento, são mais difíceis para serem superadas. E se não são aprendidas da segunda vez, são novamente aumentadas. Deu para entender? Tudo que fica inacabado continua voltando até ser feito certo. Isso significa que as escolhas que fazemos para resolver uma situação devem ser motivadas pelo amor incondicional. Lembre-se que a única chave para a liberdade é o comportamento correto, revelado por Buda. É uma das leis da lei óctupla, né? Do caminho óctuplo de Buda. As energias mais altas exigem
que as questões sejam resolvidas por intermédio do amor, do perdão e da compreensão. Só depois de dominarmos esses comportamentos, de atingirmos a mestria em relação a eles, é que nos será permitido entrar na quinta dimensão. Amor, perdão, compreensão ou compaixão são vibrações elevadas e modificam o campo de força à nossa volta. O domínio dessas virtudes, a mestria em relação a elas, influencia tudo que entra nessas vibrações mais altas e, aos poucos, vai modificando todos os comportamentos que vibram em frequência mais baixa. Ou seja, ama teu próximo, ama a ti mesmo, que é a única forma possível de nós nos elevarmos, de nós efetivamente aliviarmos as nossas dores. E para atingirmos esse grau de amor, precisamos, primeiramente, perdoar a nós mesmos, para que possamos perdoar os outros, e aí sim, vibrarmos em amor incondicional. Não tem outro jeito, não há fórmula além dessa para nós superarmos os obstáculos que ainda nos separam, mesmo nessa existência física, de uma vida mais sadia, mais feliz, mais agradável, menos dolorosa, com menos dores e sofrimentos, e ao mesmo tempo nos preparam para um novo estágio. Só com amor, perdão, compaixão é que conseguiremos isso. Nos próximos parágrafos entra novamente datas. Já falamos sobre datas, então ignorem. Os números aqui são totalmente aleatórios, não tem nada a ver com datas reais, tá? Mas as situações, sim. A partir de 1995, a Terra começou a receber bombardeios mais frequentes dessas energias mais altas. Em vez de 4 vezes por ano, os espectros superiores de luz agora são enviados à Terra 8 vezes por ano. Isso vai continuar até o ano de 2001, quando os ciclos chegarão a 12 vezes por ano. Nesse período, no entanto, a humanidade estará tão iluminada que os efeitos das frequências mais altas sobre o nível físico e emocional mal serão notados. Em vez de provocar estresse e desconforto, esses períodos intensos de energia servirão apenas para acelerar nossa evolução mental e espiritual. É óbvio que essa data ainda não chegou, né? E aqui, mais uma vez, não é considerado que a psicosfera do planeta ainda está profundamente contaminada, intoxicada pela energia dos pensamentos e dos sentimentos negativos, do ódio, da ganância, da cobiça, do desamor, emitidos pela grande maioria de nós ainda hoje. Essa emissão mais intensa de luz provoca, sim, transformações nos nossos corpos físicos e espirituais, porque estão transformando a energia eletromagnética em níveis vibratórios mais elevados, provocando, sim, as dores da alma, as dores do crescimento em todos nós, porque estamos sendo obrigados a expelir, através das experiências aqui na carne, essas energias acumuladas de nós, muitas vezes em forma de doenças mentais ou físicas, dolorosas, mas que é necessário que ocorram. Tá? Porém, os espíritos, as consciências que repelem
essa influência, também vem as suas tendências negativas serem exacerbadas de uma forma muito mais intensa, o que explica o aparente caos em que vivemos e que se acentua cada vez mais, porque grande parte dos espíritos atualmente encarnados continuam vibrando numa frequência extremamente baixa e muito distante ainda da vibração do amor, consequentemente poluindo e intoxicando o ambiente. Isso é natural, é parte do expurgo que está ocorrendo no planeta e que eu até citei uma brincadeira que o Haroldo fez numa palestra dele, que o melhor lugar para o espírito se encontrar hoje é no umbral, porque o umbral está vazio. Está vindo tudo para a superfície, meu. Estão todos aqui, ou quase todos. Continuando. Depois de 2001, esses espectros intensificados de luz farão com que as pessoas abandonem percepções inúteis de tempo e crenças relacionadas ao corpo, mente e espírito. Conceitos como o de morte serão modificados, pois a mente fica tão iluminada que o corpo acabará ficando sem idade. Os conceitos de Deus serão redefinidos. Com os anos, vamos sair da mentalidade tridimensional, baseada na sobrevivência, para uma maneira de pensar confiante, aberta e amorosa. Dentro de nós, do fundo da alma, está escondida a lembrança de um plano perfeito que evoca a unidade, o ser um, a não separação. À medida em que entramos em dimensões mais altas, começamos a lembrar da força que vem da unidade e que Deus provê. A unidade, o ser um, requer confiança na própria orientação interior, nas nossas intuições, que vão se desenvolvendo à medida em que vibramos cada vez mais próximos da vibração do amor. Aprender a confiar confere liberdade, pois a orientação interior é o verdadeiro acesso à liberdade. As energias enviadas à Terra agora e no futuro nos obrigam a ter novamente confiança na orientação interior. A entrada na quinta dimensão exige que essa confiança esteja integrada à vida cotidiana. Outro ponto importantíssimo: o medo, a energia negativa predominante no passado e no presente, palavras minhas, incapacita e paralisa. Essa poderosa emoção nos esvazia do poder de criar. Quando a luz estiver mais centrada na consciência de cada um, todas as emoções comandadas pelo medo e pela raiva serão assimiladas pelo eu superior à quinta dimensão. Quanto mais luz nossa consciência absorver, mais capacidade teremos de usar visão, insights e faculdades além dos 5 sentidos para enxergar as outras dimensões. Além disso, quanto mais luz emanar de nossas auras, maior será a nossa capacidade de criar. Fomos enviados à Terra para, ao lado de Deus, criar o céu e a terra. Para compreender que somos co-criadores, devemos experimentar simultaneamente as dimensões superiores e inferiores. Só então poderemos trazer as criações superiores ao momento presente de tempo e espaço. À medida em que aprendemos a integrar essas frequências à nossa consciência, nos aproximamos mais rapidamente do momento de nos tornar a espécie Adão-Cadmon, da quinta dimensão. Isso é uma nomenclatura usada por eles, que eu não vou discutir aqui, porque não tenho informação suficiente para isso e também não vem ao caso. Esse salto evolutivo destinado à humanidade pode ser comparado às diferenças em forma humana
entre o Neandertal e o Cro-Magnon. São os tipos antigos conhecidos pela antropologia e que há um gap ali, que é o conhecido elo perdido da antropologia. Também não vem ao caso a gente se aprofundar muito aqui. Numa transmissão, Kuthumi afirmou que o período entre Neandertais e Cro-Magnons é exemplo de um tempo em que a Terra passou por um salto de consciência similar ao que está sendo vivido hoje, graças aos espectros superiores de luz que estão bombardeando o planeta. Assim como está acontecendo agora, o DNA e o RNA das antigas formas de vida humanas foram afetados por esse processo. Como resultado, foi introduzida uma cepa modificada, fazendo os seres humanos darem um salto à frente em sua evolução, e isso acabou modificando a condição humana. De maneira semelhante, seremos catapultados à quinta dimensão. Os espectros de luz atualmente inundam a Terra, estão mais uma vez penetrando no DNA, que vai, eventualmente, provocar uma mudança na forma humana. Kuthumi não disse qual vai ser exatamente essa mudança. Ele disse apenas que estamos destinados a ser essa nova espécie, o Adão Cadmium da quinta dimensão. Uma forma de ser humano altamente desenvolvida, mais alinhada com o eu superior do que o inferior. Só para concluir esse ponto aqui, já estamos na metade, a ministra não chegou ainda, nem sei se ela vai vir, mas já falamos sobre ela. Vocês se recordam do estudo que fizemos da profecia celestina? Lembram quando ele chega na nona visão, em que eles estão sendo perseguidos pelas forças militares que queriam destruir as visões e parará, e que, de repente, aqueles que já haviam, inclusive aquele, eu não lembro o nome do personagem agora, que é o que estava mais adiantado no conhecimento, e o grupo que estava com ele simplesmente desaparece, e os militares não conseguem encontrá-los, enquanto que alguns ficam para trás. É uma alusão clara, embora na ficção, a esse processo. Passam a vibrar numa frequência tão mais alta que não são mais percebidos nos sentidos físicos da terceira dimensão. Assim como os espíritos que nos rodeiam também não podem ser percebidos, exceto por aqueles que têm o dom da clarividência, que já é a capacidade de percepção mais amplificada. Tá? E outro ponto significativo, esse processo de transformação do nosso DNA, ele já está em curso. Nós tivemos recentemente a pandemia do Covid. Tivemos uma vacina que foi desenvolvida pela primeira vez em menos de um ano na história da medicina. Qual é o método de ação dessa vacina? Contrário a todas as anteriores, que eram cepas do vírus desativado que formam a vacina. Agora não, passaram a ser utilizados RNA mensageiros, ou seja, moléculas de RNA com o anticorpo para aquele vírus do Covid, que entram direto na nossa cadeia de DNA, RNA. Bilhões de nós tomamos essa vacina. Bilhões de nós estamos tomando medicamentos que contêm também ingredientes químicos desenvolvidos com nanotecnologia que atuam em nível molecular. A imunoterapia que está sendo utilizada contra o câncer agora,
assim como alguns tipos de quimioterapia e de radioterapia, atingem diretamente a cadeia do DNA e do RNA dos pacientes. Que efeitos isso vai provocar nas gerações que nos sucederão, só saberemos depois. Mas certamente estamos, sim, tanto pelos fatores físicos criados pela ciência humana encarnada, intuída pela ciência humana desencarnada, quanto pela ação dessa transformação da matéria, através da exposição a uma nova forma de energia luminosa, não mais fotônica, mas adamantina ou cristalina. Toda a nossa alimentação, principalmente a dos ultraprocessados, a dos vegetais e animais geneticamente modificados. Tudo isso é parte de um processo de transformação. As gerações futuras de seres humanos no planeta, durante esse processo, que vai ainda ocorrer por algumas centenas de anos, a contar de agora, certamente estão sendo manipuladas por forças muito além da nossa capacidade de compreensão, visando uma nova estrutura humana mais adequada ao mundo da quinta dimensão. Nós não mais precisaremos consumir corpos mutilados, vísceras, animais para sobrevivermos. Nós teremos outra forma de absorver energia sem a necessidade de matéria orgânica. Isso não vai acontecer assim, mas já está acontecendo. Quantas pessoas, milhões e milhões no mundo inteiro, hoje, já não adotam uma dieta vegetariana ou vegana? É parte desse processo. Quantas experiências não têm sido desenvolvidas pela NASA e outros institutos de pesquisa para desenvolverem tipos de alimentos que possam ser produzidos, reproduzidos nas estações espaciais sem precisarem ser transportados da Terra. Tudo isso é parte do processo em curso. Agora, o que nos toca caber aqui, desse ponto, eu vou encerrar a leitura do A Luz o Libertará nesse capítulo e deixar para a gente continuar a linguagem universal da luz na próxima aula, que provavelmente vai ser lida pela Melissa, porque eu vou estar na consulta e devo chegar só para a segunda parte. É que todos esses processos que foram citados aqui nos remetem a uma única coisa. Nós precisamos nos esforçar no limite para desenvolvermos a nossa capacidade de perdoar, amar e termos compaixão por todos os seres que fazem parte da nossa experiência nessa encarnação. Não há outro caminho para nós. E o tempo que nos resta, para a maioria de nós aqui já passamos muito da metade do caminho, é bem curto. Então nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, orando e vigiando. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Oh, saudade da Gal. Linda essa música e tudo a ver. Gente, comentários. Estou ouvindo as engrenagens cerebrais. Alguém quer aproveitar e jogar um óleozinho aí? Fala, Marina. Faltam 3 minutos.
Vamos passar para o próximo link. Obrigado, Mércia. Fechando esse link, então, e passando para o próximo, tá? Quem está faltando? O Mário. A Sandra já chegou. Fala, Vanessa. Zé, eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para Claro. o próximo livro. Quando a gente alcançar essa quinta dimensão e essas mudanças todas, você falou uma coisa, eu fiquei pensando aqui. Essa questão, por exemplo, da clarividência, que nem todo mundo tem, esse tipo de manifestação, ele vai passar. É natural que ele passe a ser mais comum para nós? Não sei se eu Não me só mais expressei. comum, mas infinitamente superior àquilo que a gente consegue conceber hoje. Porque praticamente a gente vai deixar de utilizar vocabulário verbal, porque as nossas mentes vão estar tão interconectadas que nós vamos nos desconectar através da telepatia, naturalmente. Já temos essa experiência hoje no plano, por exemplo, da psicografia ou da psicofonia, na qual os desencarnados se comunicam com os encarnados usando esse mecanismo. E temos estudos que já vêm desde os anos 40, 50 do século passado, por todas as grandes potências do mundo, desde a antiga União Soviética, Estados Unidos, vários países europeus, estudando e comprovando a existência concreta da comunicação telepática. Isso não é mais uma questão... É que não se divulga porque não interessa. Isso ainda está no âmbito da disputa pelo poder. Mas é natural que durante os próximos anos e décadas, isso vai se desenvolver de forma muito mais rápida e é onde tem sido divulgado e muito que todas as máscaras vão cair, tudo aquilo que estava oculto vai ser descoberto nas palavras de Jesus na Bíblia, tá? E todos os corruptos, todos os bandidos, todos os pseudo-sábios serão desmascarados, porque vai passar a ser perceptível de uma forma muito mais clara, com essa luz adamantina, aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. As máscaras vão cair e tudo vai vir à tona. Tá? Agora, repito, é interessante, claro, mas a gente não pode ficar perdendo muito tempo pensando no que vai ser, que legal, fazendo futurologia, ou criando um mundo utópico de ficção científica. É interessante a gente ter isso, porque é a nossa meta, é para onde nós vamos. Mas nós só vamos chegar lá se a gente cuidar do hoje, do agora. E no hoje e no agora, a gente tem que aprender a amar e a perdoar. Senão a gente não sai daqui. Ou vamos continuar numa escolinha primitiva. Muito pior do que está o planetinha aqui hoje. Nenhum de nós quer isso, né? Então, vamos lá. Voltando para o Pai João, mais terra a terra. Sobrecarga mental e a missão dos médiuns saneadores. Esse capítulo é curtinho, eu vou ver se eu consigo ir até o final dele
parando pouco aqui. O texto de apoio é do Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tem disso múltiplos exemplos? Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendeis. Nós vamos entender o porquê dessa citação aqui. Aí começa a narrativa do episódio, né? O relógio marcava pontualmente 14 horas na Casa da Piedade, organização de amparo no astral do Parque Municipal Américo René Gianetti, no centro de Belo Horizonte. Estava me deslocando para uma tarefa externa de socorro, acompanhado por Carminha, a enfermeira que sempre me assessora nas atividades dessa casa. Humberto, um trabalhador devotado da Casa da Piedade, esforçava-se para ajudar sua filha Sabrina, que estava envolvida em grave crise no plano físico, e Dona Modesta e sua equipe atendiam ao seu pedido. Depois de várias tentativas de nossas equipes, a jovem se encontraria casualmente com Demétrios, médium encarnado, que é colaborador de nossas atividades. Por várias vezes, a jovem ensaiou procurar o centro espírita onde o médium trabalhava. No entanto, sempre um obstáculo a impedia. Carminha e eu chegamos ao encontro do médium 3 minutos depois das 14 horas. Dona Modesta e sua equipe já estavam ao lado dele em pleno trabalho de assistência. Demétrios estava no Banco do Brasil pagando contas pessoais. Era o terceiro da fila e estava quase chegando ao caixa quando levou um susto. Repentinamente, percebeu que algo lhe foi atirado às costas, como se uma porção de gelatina quente fosse literalmente colada a seu corpo. Olha que interessante essa descrição. Teve a sensação de que o acontecimento era de natureza física e, assustado, olhou para trás, passando a mão nos ombros, supondo que alguém teria jogado alguma coisa nele. Nada percebeu, mas sentiu suas costas esquentando e incomodando muito. Compreendeu que se tratava de algo fora das percepções físicas e buscou a oração. Ao orar, notou a presença de Dona Modesta, que lhe dirigia a palavra. Meu filho, Deus o abençoe. Perdoe-nos a interferência inesperada, mas temos um socorro urgente a prestar. Aí, mentalmente, ele começa a conversar, né, com a Dona Modesta. O que está acontecendo aqui é espiritual? Quase isso. Vou lhe apresentar um espírito muito querido. Seu nome é Humberto, falou Dona Modesta, tornando visível aos olhos do médium o senhor que se mostrava muito ansioso com a situação. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Se não é bateria que está... Não. Não é não. Ok. Desculpe. Ele tem uma filha em estado de extrema carência e dor e precisamos muito ajudá-la, ou ela poderá optar pela desistência da vida, ou seja, essa menina estava, mulher, estava em vias de praticar o suicídio. O que posso fazer, Dona Modesta? Olhe para a última pessoa no fim da fila e entenderá. Demétrios olhou novamente para trás e percebeu uma jovem no último lugar da fila, com muitos papéis nas mãos e muito agitada. Em concentração mais profunda, dilatando sua evidência mental, ele entendeu a situação em que ela se encontrava. Havia sobre sua cabeça uma exteriorização de matéria energética adoecida
que muito lembrava um vulcão em erupção. Acostumado a identificar a natureza desses acontecimentos, sabia que ela se encontrava em profundo estado de ódio, pois uma coloração marrom avermelhada envolvia sua mente. Virou-se novamente para a frente e disse: Dona Modesta, quanta dor! O que ela tem? É um caso complexo. Está em profunda pobreza material, com filhos para cuidar e graves problemas afetivos. Como posso ser útil? Lamento pedir-lhe isso, mas preciso que você toque fisicamente o corpo dela. Mas, Dona Modesta, eu sei, meu filho, você tem contas e compromissos. Não, não é isso. Tocar o corpo? Como? Nem a conheço. Será um leve toque. Nós lhe ajudaremos. E Demétrios, com desejo de ajudar e pretextando ter desistido da fila, saiu sem chamar a atenção e foi para trás de Sabrina. Bom, e agora o que faço, Dona Modesta? Coloque levemente a mão no ombro dela, ela vai se virar e você se desculpa, dizendo que achava que ela fosse outra pessoa. Olha o estratagema que eles bolaram aqui. A cena foi delicada. Sabrina, que já se encontrava impaciente, ao ser abordada gentilmente por Demétrios, virou-se para trás e demonstrou nítida insatisfação, dizendo: O que o senhor quer? Ah, desculpe-me. Pensei que fosse outra pessoa. Perdoe-me. Pelo amor de Deus, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E virou-se para frente, xingando. Desculpe-me, senhora, foi um equívoco, disse o médium. Subitamente, um pouco mais gentil, Sabrina virou-se novamente e disse: Pensando bem, acho que o senhor tem razão. Desculpe, senhora, não entendi. O senhor tem razão em achar que me conhece. O senhor não é o médium Demétrios? Sim, sou eu mesmo. Minha mãe, Mariana, frequenta seu centro espírita. Dona Mariana é sua mãe? Sim, o senhor desculpe minha indelicadeza, estou em um péssimo dia. Não se preocupe, eu entendo. Apareça no centro espírita uma hora dessas. Já marquei de ir lá várias vezes, mas acabei não indo. Amanhã vou lá com minha mãe, sem falta. Já havíamos combinado isso, falou a jovem, encerrando a conversa. E o médium também não esticou prosa. Demétrios ficou envergonhado, mas apenas por alguns segundos, porque a vergonha transformou-se em uma profunda e terrível dor. Olhou para a mão que tocou em Sabrina e viu um filete largo de uma gosma, semelhante àquela que foi jogada em suas costas, e que parecia um chiclete. Passava do pescoço da jovem para o braço dele, depois para o tronco. Em poucos segundos, todo o seu corpo estava envolto naquela matéria viscosa e quente. Era a matéria mental do ódio. Em estado de confusão mental e sem saber o que dizer, pediu licença para Sabrina e disse que se esqueceu de um papel e teria que voltar para casa. Assim que se afastou um pouco, ouviu Dona Modesta dizer: Agora, antes de sair, retire o que sobrou. Olhe bem fixamente na cabeça dela e arranque mentalmente aquele pequeno tampão que foi colocado ali por adversários do bem e da luz que a querem morta. Tinha um aparelho, um dispositivo na nuca dela. Demétrios parou alguns instantes em um caixa eletrônico de onde podia ver a jovem e perguntou à Dona Modesta: Posso puxar como sei, Dona Modesta? Sinta-se à vontade. Ele era um médium muito treinado nessas técnicas, né? Que são inclusive usadas na apometria. Com uma força mental muito forte de magnetismo aplicado, ele arrancou aqueles aparelhos que se imantam no próprio peito como uma limalha atraída pelo ferro. O fenômeno energético que parecia um vulcão na cabeça da jovem cessou por completo. Percebia-se que ela estava nitidamente melhor com outro estado mental. Entretanto, Demétrios
Com um simples gesto de olhar para ela, teve um súbito sentimento de raiva e quase se desorientou pedindo socorro imediato. Dona Modesta, pelo amor de Deus, agora sou eu quem está precisando de ajuda. Como se sente? Com vontade de matar alguém e muito irritado. Não vai precisar, meu filho. O que eu faço então? Saia imediatamente daqui e vamos até aquela pracinha próxima, onde tem uma mangueira, uma árvore, né? Encoste-se a ela e faça o que você já sabe. Passe toda essa energia pesada para a árvore, usando os pulsos apométricos até da mudança da rotação de spins e blindagem de chakras. Eu não vou entrar em detalhes aqui, está especificado no livro, nas explicações do que são essas técnicas e esses spins, né? Que energia do mal, Dona Modesta? Pois é, essa energia é do ódio. Essa jovem mulher está profundamente perturbada e está tramando seu suicídio. Essa matéria que saiu de sua cabeça é a energia materializada do desgosto e da infelicidade. Ela está muito atormentada. Saia, meu filho, saia o quanto antes desse ambiente. Vamos cuidar de você. Demétrios dirigiu-se à pracinha recomendada e, com a ajuda dos técnicos da Casa da Piedade, que acompanhavam Dona Modesta, libertou-se de toda aquela matéria tóxica e enfermiça, melhorando seu estado em poucos minutos, embora se sentisse desvitalizado e demonstrasse certo cansaço. Logo em seguida, Sabrina podia ser visto saindo do banco. Estava mais refeita e leve, atribuindo a melhor ao fato de ter pagado suas contas pendentes e também por ter encontrado com um médium que lhe deixou ótimas energias. Dali ela seguiu para uma igreja que ficava perto para buscar a oração e fazer seus pedidos. Nossa equipe acompanhou os passos da jovem, mantendo-lhe o clima interior. O trabalho continuaria ao anoitecer. Humberto, pai de Sabrina, com a ajuda de Dona Modesta, tentaria novo diálogo com a filha para incentivá-la na busca de uma ajuda mais especializada e consistente. A iniciativa de Amparo foi um sucesso. Muitos irmãos queridos no mundo físico nem sempre imaginam o esforço realizado para chegar àquele momento. Reunir a jovem a alguém em condições de cooperar no mundo físico foi algo desafiante. Eu não gosto dessa expressão, eu prefiro desafiador. Demétrios dificilmente faria o que fez hoje. Seu cuidado com o preparo mediúnico inclui rigorosa seleção de ambientes e ele não costuma ir a lugares agitados como um banco nos dias de reunião mediúnica. No entanto, por ação de amigos espirituais, sentiu-se obrigado a resolver hoje o que poderia deixar para o dia seguinte nas suas pendências financeiras. Você vê o que é a intuição, né? Como ela flui e como isso se alinha à forma de ação dessas energias que estão cada vez se tornando mais evidentes nas consciências que procuram despertar. Esperemos que as nossas estejam entre essas. Após o auxílio prestado, Carminha, como de costume, trouxe suas observações e dúvidas para compreender melhor a situação enquanto voltávamos para a Casa da Piedade. Temos 15 minutinhos ainda, eu vou ler mais um pouco. O médium Demétrios é um bom colaborador. Eu que estou acostumado a vê-lo a atuar dentro da Casa da Piedade, em desdobramento pelo sono, não imaginava que ele tivesse também atuação tão significativa em ocasiões de socorro externo no apoio às nossas equipes. Ele tem sido um bom parceiro. Faz parte de uma lista cada dia menor de cooperadores encarnados dispostos a contribuir com nossa organização.
uma lista cada dia menor. E essa mediunidade, com um simples toque, puxou tudo da jovem, literalmente. É mediunidade de cura? Qualquer médium poderia fazer o mesmo? Qualquer médium poderia absorver essa matéria, mas pela falta de preparo e experiência, nem todos poderiam dar o mesmo destino a ela, considerando a interação, a obediência e os cuidados que ele próprio adquiriu para alterar a natureza dessa energia. Entre sugar a energia e saber o que fazer com ela, vai grande distância nos assuntos da mediunidade. Ele não é um médium de cura, é um médium saneador, Carminha. Saneador? Sim, são médiuns com características de sanear ambientes, pessoas e objetos, transmutando, canalizando e manipulando energias com a força mental. Uma habilidade de aplicação do magnetismo que podem até resultar em cura em alguns casos, mas não é como mediunidade de cura. São verdadeiros faxineiros energéticos, muito úteis nesse tempo de transição planetária, em que o volume astral de massa mental densa e tóxica tem aumentado na psicosfera, causando uma sobrecarga na vida de todos os encarnados e desencarnados. No caso de Sabrina, ele realizou uma cura? Não, fez uma limpeza. Se ele já estivesse em processo avançado de melhora, cuidados com a vida e comprometida com a transformação íntima, poderia acontecer um autêntico caso de cura com essa limpeza. Os médiuns saneadores são muito úteis, não só na prestação de socorro, mas também na solução de mutações kármicas. Mutações kármicas? Sim, são aqueles momentos de libertação de um karma. Olha como é interessante isso. Gosto muito de tomar como exemplo a maravilhosa passagem do Evangelho em que Jesus curou 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, ou seja, ele não era do grupo que seguia Jesus, né? E respondendo Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão os estrangeiros? Aliás, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele leproso que voltou para agradecer se curou definitivamente. Informações contidas em nossos livros do mundo espiritual, ou seja, no registro acástico, revelam que os outros 9, em pouco tempo, tiveram o retorno da doença em estágio pior. Fé, gratidão e consciência são conquistas essenciais na mutação kármica. A postura do leproso curado dependeu da postura íntima dele, do que ele ofereceu para a cura. O trabalho realizado por Jesus de limpar a doença foi uma ação de misericórdia, ou seja, uma mudação kármica. Gente, eu vou parar por aqui para a gente ter um tempinho ainda para fazer alguma digressão de alguns pontos importantes. Vocês percebem como os textos que lemos, embora totalmente distintos na sua forma de expressão, na sua origem, eles se auto-explicam?
Alguém quer fazer algum comentário sobre isso, não? Eu gostaria de dizer que eles se autoexplicam no sentido de que é fundamental que a própria pessoa tenha consciência e trabalhe por si. Se não houver essa responsabilidade individual, não adianta, pelo que a gente percebe. Há, sim, um acréscimo de misericórdia de Deus, do plano superior, abrindo nossos olhos, mostrando o caminho, mas é cada um que tem que fazer o seu trabalho. A sua parte. Não tem outro jeito. E essa consciência que a gente tem que ter, e muito profundamente nessa época tão brava que a gente está vivendo, né? Veja bem, a ação dessa luz adamantina ou cristalina citada pelo mestre Kuthumi, que está agindo sobre a estrutura planetária e sobre todos aqueles que habitamos esse planeta, ela tem sim esse poder transformador de fazer emergir essas energias negativas, acelerar o processo de depuração dos nossos espíritos durante a nossa encarnação. Porém, como iremos lidar com esses efeitos negativos que essas mudanças promovem em nós, esse adoecimento que nos atinge a todos, seja em patologias de ordem física. Zu, tá doendo hoje? Marina, tá melhorzinho um pouco, mas dói, né? Eu não vou citar mais aqui, mas todos nós temos as nossas dores. A Melissa hoje, eu falei com ela rapidamente no final da tarde, só para tirar uma dúvida com ela. Ela contou rapidamente o que aconteceu no trabalho dela. Hoje ela está destruída. Não, acredito eu, no mesmo nível da Sabrina, ou pelos mesmos motivos, e tenho certeza que não propensa ao suicídio. Mas ela está muito mal hoje. Eu falei para ela, toma um banho, vai deitar, faz uma oração, tenta se recuperar até o horário da aula. Ela falou, não sei nem se eu vou conseguir participar hoje. Olha, a Melissa não é uma pessoa irresponsável nem negligente, vocês a conhecem há bastante tempo. Se ela nem deu a carinha por aqui hoje, é porque ela ou apagou, ou porque ela não está bem. E não é que ela não está bem hoje, ela não está bem há bastante tempo. Fala, Ricardo. Na verdade, você até respondeu antecipadamente uma pergunta que eu ia fazer. Eu estava querendo entender como pode a gente estar recebendo essas energias desse sol, essa energia mais purificadora, e ao mesmo tempo a gente está se sentindo numa época mais pesada, que na verdade talvez essa luz está ajudando, na verdade, a expurgar, a submergir o problema para depois expurgar. Acho que a resposta é essa. A pergunta que eu ia fazer, você já me respondeu. E dói pra dedéu. Em todos nós. Eu nunca me percebi adoecido em 67 anos de vida. E foi necessário o impacto de situações externas para que eu caísse em mim e percebesse o quanto eu estou adoecido. E o quanto estou precisando, para usar a expressão linda daquela menina que eu até compartilhei o vídeo com vocês, de uma música chamada Me Curar de Mim. Vocês assistiram esse vídeo? Da Flaira Ferro, uma pernambucana? Eu ainda não. Isso está acontecendo com todos nós. Em níveis diferentes, é claro, porque as causas não são as mesmas. Cada um de nós traz a sua capivara lá de trás, o nosso acervo, e que está registrado
na nossa memória celular, no nosso registro acástico, nas nossas memórias espirituais, no nosso perispírito, e também no nosso corpo físico, através do nosso DNA, que traz as características dos nossos ancestrais até a 7ª geração. Ficou muito explícito isso. Essa luz, ela está promovendo esse processo de depuração, mas não é uma coisa simples, não. Imagina um dente infeccionado ou um apêndice suporado. Não é indolor e nem rápido o processo de erradicação daquilo. Agora, depende de quanto amor, de quanto perdão e de quanta compaixão nós formos capazes de expressar. Essas dores podem ser profundamente aliviadas ou até sanadas, como aconteceu com esse leproso que voltou para agradecer. Mutação cósmica, Kármica. Depende só de nós. É isso que Mas é muito difícil. É isso que eu ia falar também. As aulas são muito interessantes, elas mostram a questão das dimensões, dessa ascensão para as dimensões, tecnicamente como funciona. Só que Jesus já deu o caminho, sem precisar até falar sobre a dimensão. Ele já deixou ensinado, acho que Buda também e outros já deixaram o caminho já ensinado. É a gente que infelizmente ainda não está cumprindo como deve. Então, é importante a gente ter um conhecimento mais aprofundado, numa linguagem mais rebuscada, mais técnica, como é o caso aqui de Kuthumi e outros mestres ascensionados, né? Mas, para nos puxar a orelha e nos despertar para o dia a dia, é Pai João na veia. É Jesus na veia, na sua forma mais simples. Na continuidade desse capítulo aqui, Pai João, nós vamos tomar um banho de explicações que vão abrir muito o leque. Mas, gente, nós precisamos estar atentos e, principalmente, eu venho enfatizando isso cada vez com maior frequência, o nosso contato virtual aqui não é ocasional. Mesmo aqueles que vão assistir depois, todos estamos conectados nessa frequência vibratória que nos é proporcionada por esses meios. E estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Então, como já estamos estourando o nosso limite de tempo aqui, eu quero propor para que todos nós aqui usemos toda a força do nosso pensamento, o nosso sentimento mais profundo, para projetarmos energias de amor, de compaixão, de cura, de amparo, de carinho àqueles entre nós que estão sofrendo. E somos todos, tanto os que estão aqui online em tempo real, quanto aqueles que não estão e não sabemos quais as razões, e aqueles que vão nos ver depois, e também aqueles nossos entes queridos, aqueles com quem convivemos, aqueles com quem temos sérias divergências, para que possamos desenvolver esse amor incondicional através da compaixão, através do perdão. E dessa forma, agradecemos a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos sendo curados, ainda que doa. Que essa dor abençoada nos ajude também a compreender a dor alheia e a ser compassivo com eles. Não com pena, mas com compaixão, com amor e com perdão. Essa é a nossa tarefa, é para isso que estamos aqui. E vamos continuar aprendendo cada vez mais, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu vou encerrar com uma oração que há tempos eu não faço aqui,
mas que tem tudo a ver com esse momento e vai nos ajudar na emissão dessas energias, que durante essas palavras a gente possa ir dirigindo mentalmente a Melissa, ao Júlio, que também passou por um processo difícil, ao Antônio Perobon, ao Fred, a todos os nossos amigos lá do Lar Seara Esperança, que a gente sabe que estão passando por dificuldades, pelo pessoal do Lar Celeste, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e principalmente pelos nossos desafetos, por aqueles com quem temos mais dificuldade de lidar. Luz violeta, desce, desce, desce sobre essa terra de todos nós e ajuda a cada um de nós a se purificar da cabeça aos pés e a vencer cada dor, para que, enfim, possamos nos lembrar do imenso privilégio que é ser homem. Para que nos lembremos dos preciosos dons com os quais todos fomos dotados, os dons da autoconsciência e do livre-arbítrio, com os quais podemos transformar os efeitos de todos os erros e rancores do passado, criando e expressando a toda hora e a cada momento de nossa vida presente formas de amor e de harmonia através de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Luz violeta, alimenta a minha profunda vontade de aprender, com as minhas próprias mãos, a afinar cada corda do meu coração, para que ele possa de novo vibrar na divina música da pura alegria, a alegria de ser luz. Que esse amor que nos une, nos fortalece, nos cura, também amplie a nossa capacidade de agradecer e ser compassivo a todos, e para que possamos acender esse facho de luz iluminando as sombras no nosso entorno e também dentro de nós mesmos. Gratidão a todos, uma excelente semana. Vamos conversando pelo grupo ao longo da semana, aqueles que quiserem expressar alguma opinião, fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, vamos usar o grupo do WhatsApp para isso também, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada pela Boa noite, Sandra. explicações. Boa Ótima noite. aula. Boa noite a Tchau, todos. boa Boa noite, noite. ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada pela aula. Um beijo a todos. Boa Boa noite. noite. Uma ótima. Boa noite. Lindo, Zé. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite, vão em paz. Jesus nos abençoe. Minha gratidão. Amém, Fatiminha. Nem te cumprimentei. Boa noite, filha. Boa noite, boa semana. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.